O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu comecei a me envolver no movimento indígena muito cedo, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, ou até mesmo menos, porque meus pais, né, são militantes históricos dos partidos trabalhadores aqui no estado, né, nosso estado no Acre. Meu avô que deu, digamos assim, esse grande passo, né, foi responsável pela demarcação da nossa terra, começando a combater as políticas de retrocesso já naquela época, né, na década de 70, de 80. E eles me ensinaram desde cedo que eu precisava me envolver dentro desse contexto político, porque é dentro da política que a gente começa a moldar tudo aquilo que acontece conosco. Eu comecei a pensar, né, sobre a importância da gente ter uma candidatura indígena que pudesse, de fato, chegar à Assembleia Legislativa do nosso estado. A gente vem construindo essa narrativa que não começou comigo, né, começou com os meus ancestrais, sobretudo com meu avô, né, que é uma liderança indígena que esteve nos diálogos da Constituinte de 88. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo com os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. A participação dos povos indígenas na política brasileira e nos processos eleitorais, ela é crescente já há bastante tempo. Quando eu entrei no político, gente falava, imagina como que Juru não vai entrar na plenária. Imagina índio o que vai resolver na plenária. Imagina como que índio vai representar índio. Talvez ele pode representar mais melhor. E qualquer um deputado, e qualquer senador, e qualquer um presidente da República. A Constituição de 88 fez uma mudança muito importante na nossa tradição constitucional, que foi de passar a tratar os direitos indígenas como direitos permanentes, não apenas como direitos provisórios. Então, os povos indígenas passaram a ser atores permanentes dentro da sociedade brasileira. Houve uma aproximação histórica muito importante entre os povos indígenas e a sociedade do Estado brasileiro. Essa situação que veio evoluindo lentamente ao longo desses últimos 34 anos, posteriores à promulgação da Constituição, se reverteu completamente nesses 4 anos do governo Bolsonaro, em que ele não demarca as terras, não cumpre sua obrigação constitucional de reconhecer os direitos territoriais e promove a invasão das terras já demarcadas, já homologadas, por frentes predatórias
de exploração predatória de minérios ou de madeira, ou de outras atividades econômicas de interesse de terceiros. Por isso é importante que os índios ocupem novos espaços políticos para reconstruir as políticas públicas de seu interesse dentro do Estado brasileiro. Peço a todos os nossos guerreiros e guerreiras que permaneçam aqui nesta casa, para concluir aqui a nossa audiência, esse espaço que nos foi concedido. Esse artigo na Constituição, mas que trata ali dos direitos coletivos, o direito territorial dos povos indígenas, uma educação básica diferenciada e uma saúde de qualidade para os povos indígenas. Então, são 3 momentos. Nesse momento pré-constituinte, que as lideranças se organizaram para garantir o direito, esse momento pós-constituinte, que nos organizamos para lutar pela implementação do direito, e esse terceiro momento, e em especial esse momento do governo Bolsonaro, lutar para não perder o direito adquirido. No governo Bolsonaro, tudo que a gente conseguiu consolidar foi desmontado. Além do enfraquecimento da FUNAI, Bolsonaro se declarou inimigo dos povos indígenas. E quando ele negou, a demarcação de terras indígenas, ele chamou para a briga. Não existe mais demarcação de terra indígena. O homem do campo acordava, por muitas vezes, apavorado com uma notícia que a sua propriedade, via portaria do Ministério da Justiça, foi incluída numa nova reserva indígena. Nós botamos um ponto final nisso. E é por isso que a gente decidiu fazer um enfrentamento direto a partir da institucionalidade por meio da disputa eleitoral. Então, já nas eleições municipais de 2020, nós tivemos uma participação recorde, de candidatos indígenas a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores, e também um número recorde de eleitos, de 20%. A própria experiência do mandato da deputada Joênia Wapichana, o exemplo dela é um exemplo muito importante. Não sei se todos se lembram que o presidente Bolsonaro queria enfiar a FUNAI no Ministério da Agricultura, e colocou isso numa medida provisória de organização do Estado no início do seu governo. Isso foi derrubado no Congresso, e ela foi uma pessoa importante, em liderar esse movimento por não permitir essa aberração. A deputada Joênia foi importante para aprovar uma lei que fizesse com que o governo estabelecesse uma programação específica de atenção à saúde aos povos indígenas durante a pandemia, mesmo ela estando sozinha entre 513 deputados, fez muita diferença do ponto de vista do tratamento dos direitos indígenas. E a expectativa é que, tendo uma bancada, ela certamente poderá multiplicar esse efeito positivo que o mandato da Joênia teve. E, quem sabe, inclusive, ocupando funções no próprio Poder Executivo, a depender do resultado das eleições presidenciais. E a gente espera também que um contingente importante de eleitores não indígenas reconheçam a importância da gente ter a diversidade brasileira presente no parlamento. Então, a gente vem sonhando com a candidatura indígena de esquerda e jovem, porque eu me baseio muito em uma fala da Sônia Guajajara, que a gente precisa estar ocupando esses espaços, porque toda política de retrocesso, tudo aquilo que nos ameaça, está saindo diretamente do Congresso. Votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Povos indígenas hoje têm em torno de 13% do território nacional. A área, 13%. A área nossa agricultável e que é utilizada é de 7% segundo o mapa. Por que com tanta terra os povos indígenas ainda têm que viver sofrendo e vindo nessa casa pedir? A sua fala aqui retrata muito bem o pensamento mesmo que tem esse setor ruralista que compõe a Câmara e o Senado,
que quer a qualquer custo flexibilizar a legislação ambiental para poder explorar os territórios. A visão que você tem de terra é muito diferente da visão que a gente tem. Não dá para você olhar para nós, povos indígenas, e pensar que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, destruição, pensando em lucro, pensando em dinheiro. Não é esse o entendimento nosso. Para nós, o território é sagrado, nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. E nós estamos com um projeto político dos povos indígenas que tem como objetivo eleger uma bancada indígena, né? E aí eu estou na linha de frente dessa bancada. Vim para São Paulo já como parte dessa estratégia para visibilizar essa força coletiva dos povos indígenas, né? E essa necessidade de aumentar a representação nossa nas assembleias legislativas e também no Congresso Nacional. Porque é urgente a luta pela terra, é urgente a proteção do meio ambiente, é urgente a preservação da biodiversidade. E ninguém melhor do que nós, povos indígenas, mulheres indígenas, para garantir essa proteção. Mas nós queremos eleger pelo menos 3 representantes para o Congresso Nacional e mais uns tantos aí para as Assembleias Legislativas. Então a gente quer formar a bancada do COCA no Congresso, formar a bancada do COCA na Assembleia Legislativa. E o meu sonho é que daqui para frente seja natural a gente ver cada vez mais candidaturas indígenas jovens, e é onde nós queremos chegar, em todos os espaços. Sobretudo, a gente quer chegar dentro da política.